Opa, Shalom, irmãos, como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua HaMashiach, do nosso Pai Yahua. Bem, irmãos, a pregação de hoje é sobre algo que o Criador, ele tem me tocado há um certo tempo para falar sobre esse assunto, mas antes de falar sobre ele, eu precisava ter algumas experiências, eu precisava estudar um pouco mais, porque é um assunto que, infelizmente, tem sido tão distorcido e tem sido tão mal usado e até interpretado de forma equivocada para justificar a iniquidade e o pecado no mundo, que é esse bendito aqui, ó. Esse bendito que fica bem aqui no lado esquerdo do nosso peito, ele não fica aqui no meio, ele fica aqui, ó. Que é o coração. Quem aqui nunca ouviu a bendita ou maldita, dependendo do contexto, a frase: Deus olha pro coração. Existem poucas frases no mundo que me irritam. Essa é uma delas. Por que essa frase me ira tanto? E eu creio que ira muitos crentes genuínos. Porque ela é uma frase totalmente de caráter subjetivo, filósofo vazio, é uma filosofia vã, conforme Paulo fala em Colossenses capítulo 2, versículo 8, porque ele carece daquela substância espiritual. É um argumento que você vê até ateus usando. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Quando vocês verem um crente e um ateu concordando, podem descartar a linha de raciocínio, porque o ateu nunca vai concordar com o crente genuíno. Porque o crente genuíno, ele é o oposto, ele é opositor a essa mentalidade. Então, quando você vê que até descrentes usam dessa desculpa para não só colocar os crentes em juízo, mas também para justificar as suas ações, é por isso que a gente vê o mundo que a gente vive hoje. Um mundo que não existe certo e errado, o que importa é a intenção. Como se intenção contasse mais do que a ação. E hoje eu preparei aqui, ó, eu anotei aqui, ó, alguns versículos áureos sobre essa passagem, sobre passagens que falam do coração, incluindo explicações contextuais, culturais e etimológicas, até para a gente entender qual era a perspectiva dos hebreus. Ó, não é perspectiva de grego, não é perspectiva de brasileiro, de jamaicano, de europeu, de estadunidense, é perspectiva bíblica, a perspectiva dos hebreus. O que os hebreus entendiam com a questão do coração? Porque existe um entendimento acerca desse assunto antes do exílio babilônico e após o exílio babilônico, esse ensino foi totalmente perdido. Tanto que o Messias ele teve que resgatar. Esse entendimento, porque os judeus estavam indo para um lado totalmente destrutivo, como a gente vai abordar aqui, se der tempo. Mas, porque eu vou fazer um vídeo sobre qual é a diferença entre israelita e judeu, que, acreditem, não é a mesma coisa. Apesar deles compartilharem da mesma não vou falar disso, não. Apesar deles compartilharem o mesmo ancestral, em questão etimológica, não só etimológica, mas questão de até cultural, religiosa, houve uma divisão bem séria. Inclusive eu vou falar sobre isso depois. Mas então, o foco não é esse, gente. Eu vou trazer alguns versículos aqui que falam sobre o coração. Qual é a perspectiva do Criador acerca do coração? E o primeiro versículo que eu gostaria de trazer, que é para fundamentalizar a mentalidade do Criador e o que ele diz sobre o coração do homem, para nós compreendermos o que é a condição do coração humano. Então vamos lá. O primeiro versículo é Gênesis capítulo 6, versículo 5. Existem algumas passagens que eu tive que pesquisar de novo para anotar, porque é muita passagem que fala do coração, mas eu peguei os versículos áureos, aqueles versículos que matam a questão, eles respondem a questão. Calma aí que essa Bíblia é bem grande, gente. É a Bíblia de Estudo de Genebra, que é uma Bíblia boa, apesar dos comentários eu não lembro se é o Calvino que faz os comentários aqui,
Mas, enfim, eu não concordo com tudo que ele fala. Mas o foco não é esse. Viu Yahweh que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, o Criador já está dizendo, todo ser humano tem um coração naturalmente inclinado para o mal. Então, não existe esse papo de bom coração. Ah, mas a pessoa tem um bom coração. Não, ninguém tem bom coração. O coração do homem é naturalmente inclinado para o mal. É por isso também que o Messias diz que se pois vós, sendo maus, e ele não estava falando isso para descrente, ele estava falando isso para os discípulos, que seriam os mesmos que só pela sombra curariam enfermos. Eles eram maus, porque a natureza do coração humano é continuamente má, mesmo após a conversão. Tanto que você dizer que tem um bom coração é uma forma velada de declarar que você não precisa do Criador. Afinal, você já tem o entendimento. Você já tem o entendimento da bondade. Eu pensava assim também. Até ler Provérbios. Eu vou chegar nele depois. Então, aqui, só esse é o versículo áureo. Qualquer coisa que passar desse ensino aqui, vocês já podem descartar. Por quê? Com base nesse primeiro texto de Gênesis, já entendemos. O coração é sempre inclinado para o mal. Ah, mas eu não tinha intenção. Não, a sua intenção é sempre inclinada para o mal. Não no sentido de praticar a malignidade, mas no sentido do seu coração não fazer o bem por completo. Porque as nossas intenções, as nossas vontades, elas são poluídas. Elas são totalmente poluídas por causa da nossa natureza caída. Então, vamos para o segundo capítulo. Áureo que fala sobre isso, que é Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Que aqui é uma declaração irrefutável. Veja bem, é irrefutável. Não tem como você dizer outra coisa. É você dar uma outra explicação, um outro sentido, sem você distorcer o significado. Lembrando, gente, que a Bíblia, ela não tem uma leitura engessada, ou seja, às vezes um mesmo versículo pode ter vários significados, mas que não necessariamente alterem o entendimento, tá? Então, vamos lá. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem que falou isso? Fui eu? Não. Foi Jeremias? Foi. Mas através de quem? Do Criador. Essas palavras não são ditas por seres humanos com entendimento carnal. Essas palavras foram ditas pelo próprio Criador em pessoa. Vocês entenderam? Porque para quem não sabe, profeta significa ser a boca do Criador. Ou seja, então quando um profeta falava, era o próprio Criador falando. Então, o próprio Criador está declarando: o coração do homem é mau, o coração do homem é enganoso. Não existe essa coisa de bom coração. O nosso coração vai ser sempre inclinado para o mal. Eu sei que eu já disse isso, mas é através da repetição que a gente aprende, como o irmão Rômulo ensina. Então, se o nosso coração é enganoso, como que você pode argumentar? Ah, eu não tive intenção. Ai, eu fiz uma coisa errada, mas eu não tive intenção. Nossa, gente, meu Deus, não façam isso. Parem de mentir para si mesmos. Nenhuma ação que nós fazemos é neutra. Toda ação que nós fazemos é motivada por algo. Se essa motivação é boa ou ruim, aí é outros 500. Mas o foco é, nenhuma ação é neutra. Então, vamos parar com isso. São poucas coisas no mundo que são neutras, tá? É pouquíssimas, assim. É pouquíssimas mesmo. Para não dizer quase nenhuma. Toda ação revela uma motivação. Mesmo que a intenção seja boa naquela questão superficial da coisa.
Porque eu vou falar de um provérbio que vai explicar exatamente por que a gente acaba acreditando muito nisso. Ok, agora vamos pegar outro versículo. Que o Messias vai citar lá em Mateus capítulo 7, versículo 16. Sim, eu vou trazer passagens da nova aliança. Porque o Messias, olha só como esse ensino da questão do coração, ele não se sustenta pela perspectiva subjetiva da coisa. Olha o que está escrito aqui, ó. Mateus capítulo 7, versículo 16. Pelos frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Agora eu vou fazer uma pergunta, meus caros amigos. Como que você vai julgar o fruto de uma pessoa se a intenção vale mais do que a ação? Não tem como. A intenção, ela não tem tanta importância quanto o mundo acha que tem. Não podemos praticar a exegese. Temos que ficar com as palavras do nosso Salvador. Se o nosso Salvador diz que pelos frutos a gente conhece a árvore, então quer dizer que nós podemos ver os frutos da pessoa. Ou seja, a gente consegue ver, a gente consegue entender a motivação por trás. Ah, Luca, mas não tem uma passagem que diz que só o Criador conhece o coração? Em parte, sim. Ele pode conhecer a intenção real da pessoa, acima até da própria pessoa. Às vezes a própria pessoa não sabe por que está agindo daquela maneira, e o Criador sabe. É nesse sentido. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, vocês que gostam de falar tanto, vocês que eu digo, os que vão ver, mas não compreendem essa questão. Quando vocês falam, porque Deus conhece meu coração, vocês estão falando isso de uma forma soberba? Ou seja, quando a pessoa fala, Deus conhece meu coração, a pessoa está falando de forma soberba. Por quê? Porque a necessidade dela reforçar esse ponto de que Deus conhece o coração dela é porque ela já está declarando que acredita que está no caminho certo, ou que as suas ações são justificadas pelas suas intenções. Mesmo que visualmente, e a gente vê que a pessoa está fazendo coisas más. E aí vamos entrar no versículo áureo, que as pessoas adoram tirar de contexto, e que as pessoas não entendem a mensagem por trás desse ensino. Que é a famosa passagem de 1 Samuel, não é primeira, é primeiro. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17. Cadê o livro, gente? Eu acho que eu já disse isso uma vez, mas eu vou dizer de novo. Essa Bíblia de Genebra é muito grande. Ela é muito grande. Vamos lá. Vamos ver. Capítulo 16. Capítulo 16 não, Luca. Não, é 16 mesmo. Desculpa, gente. É muito texto para abordar. E são muitos versículos áureos, né? Aqui. Vamos ler. Antes de fazer uma leitura textual, antes de chegar no versículo, vamos ler o contexto. E entender o contexto histórico por trás dessa passagem. Porque o contexto histórico revela o porquê que ele falou isso. Vamos lá. Disse Yahweh a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Olha o contexto. Enche um chifre com azeite e enviar-te-ei até a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Ou seja, aqui o Criador já está declarando que na casa de Jessé já havia um rei escolhido. Ou seja, o Criador já estava determinando quem seria o rei de Israel antes mesmo de Samuel ir até lá. Isso aqui também comprova a eleição, né, gente? Isso aqui é um outro versículo áureo que comprova a eleição.
Apesar de que não é eleição no sentido salvífico, mas no sentido de que o Criador, ele age de forma ativa para que os seus decretos ocorram. Disse o Criador e disse Samuel, como irei eu, pois Saul me matará, sem saber tal. E disse Arrua, toma contigo um novilho e diz, vim sacrificar ao Senhor. Aí aqui é todo um esquema que o Criador falou para Samuel fazer, para conseguir chegar até a casa de Jessé sem gerar suspeitas. Fez, pois, Samuel e dissera, veio a Belém e tal, é de paz a tua vinda. Todo mundo conhece essas passagens. É de paz em sacrificar-te ao Senhor. Porque o sacrificar ao Senhor, porque o Jessé poderia contar para Saul. Poderia contar para Saul que Samuel foi até lá, até a casa dele. Sucedeu que, entrando eles dentro da casa de Jessé, viu Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. E aí vem o versículo que todo mundo adora tirar de contexto. Porém, o Criador disse a Samuel, não atentes para a tua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Criador vê o coração. Pronto! Agora as pessoas que querem defender o coração, tá vendo, Luca? Você foi refutado. Porque o Criador disse que ele só olha o coração. É isso que o texto está falando? O Criador disse que ele só olha o coração? Vamos prestar atenção no contexto. Por que o Criador falou, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei? Por que o Criador deu essas características tão parecidas? Porque quem leu o livro de 1 Samuel sabe que Saul não foi escolhido pelo seu temor ao Criador. Ele foi escolhido por conta que ele era o homem mais bonito, mais alto e mais forte de Israel. O povo escolheu Saul porque ele tinha a aparência de um rei, mas sem temor real. Ah, Luca, então... Mas, Luca, isso não contradiz o que você está falando? Porque você diz que o Criador não olha para a aparência, mas aí você está falando mal da aparência? Não, gente. Porque, pensa comigo, você ser bonito, você ser alto e você ter... e você ser forte, é problema por acaso? É problema? Claro que não é problema. Isso são características naturais. E outra coisa. O problema é você valorizar apenas isso sem o temor real. Aparência e interior andam lado a lado. O problema de Saul não foi a questão da aparência. O problema foi a falta de temor. A falta de temor. E outra coisa. Quando o Criador disse isso aqui, lembra que eu falei para vocês que a leitura da Bíblia não é engessada? Isso aqui, apesar de ser um versículo contextual, ele traz um princípio muito grande. Quando o Criador diz que ele olha para o coração, ele não está dizendo que num sentido subjetivo. Ah, o que importa é o coração. Não. Quando ele diz que olha para o coração, é uma característica do Criador. Porque, para quem não sabe, a Bíblia também nos foi dada para nós conhecermos características do caráter do Criador. Ou seja, uma das características é que ele olha para o coração, mas quando ele diz que olha para o coração, é no sentido de um coração temente, num coração que tem misericórdia, num coração que o ama. Mas aí é o que vem a pergunta: como que você vai amar o Criador se o seu coração naturalmente o rejeita? Como que você pode dizer que o seu coração é bom se nós vimos em Gênesis capítulo 6 que o coração do homem é continuamente má? Ou no livro de Jeremias, no livro de Jeremias, que o coração do homem é enganoso. Ou seja, não podemos pegar um versículo isolado e transformar uma exceção à regra, porque o contexto revela. Por que Davi foi escolhido, mesmo tendo uma aparência mais frágil? Porque ele tinha temor do Criador. É isso que ele está querendo dizer. Quando a palavra diz que o que importa, que o Criador olha para o coração, ele está falando do coração transformado, do coração que ele predestinou para a salvação, que ele elegeu. Olhem o contexto. Porque me provi de um rei. Aqui já está falando.
O rei que ele proveu, que foi Davi, já tinha o coração transformado por ele. Mas Samuel não tinha esse entendimento. Entendam, Samuel não tinha o entendimento de... Talvez não tinha o entendimento da predestinação e da eleição da forma que a gente tem hoje. Porque é fácil a gente falar desse ensino hoje. Mas e naquela época? Que eles literalmente tinham mais contato com o Criador e não precisavam dar tanto ênfase nisso. Então, sim, o coração, nesse contexto, está falando no sentido de temor. Ou seja, por quê? Ou seja, no sentido de que ou vocês acham que Davi, ele era ímpio. Vocês acham que ou vocês acham que quando o Criador disse isso, Davi, ele se comportava como ímpio, ele se vestia de forma indecente, ele dormia com várias mulheres, ele sacrificava para outros deuses? Não, né? Ele era totalmente temoroso e guardava os mandamentos. Era isso que o Criador está querendo dizer. Ele olha para o coração temente, que o interior reflete o exterior. O exterior é tão importante quanto o interior, porque a Bíblia não faz essa separação entre exterior e interior. Ah, Luca, mas os fariseus, eles eram limpos por fora e podres por dentro. Tanto que o Messias não criticou a aparência dos fariseus. Ele criticou a hipocrisia. Ou seja, temos que ser limpos por dentro e por fora. Limpeza exterior é religiosidade. Pureza interior sem reflexo no exterior, é hipocrisia. É você falar uma coisa e agir de outra forma. Ou se comportar de outra maneira. Mas aí isso aí é papo para outro vídeo. Então, dado esse entendimento, vamos para o outro versículo que muitas pessoas adoram esquecer, né? Para vocês verem como que o Criador não leva em consideração a intenção do coração. Não leva em consideração a princípio. Porque vejam bem, ó, e viu Samuel, aqui ó, Samuel, cadê essa? Isso, 1 Samuel, aqui ó, aqui na página do lado, aqui ó, vamos lá, e Saul diz, então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Criador, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque, toda aquela história. E destruí totalmente. Mas o povo tomou despojo das ovelhas e bois, o melhor designado para oferecer ao Criador. Ou seja, a intenção de Saul era boa. Ou vocês vão dizer que a intenção não era boa? Vocês não vão dizer, pô, Saul, ele guardou o melhor despojo dos inimigos para sacrificar ao Criador. Ou seja, ele queria agradar ao Criador. Ou seja, de coração, ele acreditava que estava fazendo certo. Mas olha o que Samuel vai dizer. Samuel disse, porém, porventura, o Criador tem prazer, o Criador tanto prazer em holocaustos ou sacrifícios, quanto em quem obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Em outras palavras, eis que você obedecer é melhor do que você ter intenção. A obediência está acima da intenção. Ou seja, a intenção está aqui, obediência está aqui, ó. Ah, mas eu não tive intenção. Não interessa. Só obedeça. Não, só obedeça, sem questionar. O Criador não quer que você questione, ele quer que você obedeça. Porque vamos fazer um exercício de lógica, tá? Eu vou pegar o último provérbio aqui e eu vou dar exemplos práticos para vocês refletirem sobre. Provérbios por quê? Porque para eu falar para vocês entenderem os exemplos que eu vou dar, vocês vão precisar entender essa passagem aqui, porque eu creio que todo mundo já leu. E essa é uma passagem que transformou o meu coração por completo. Hoje, se antes eu falava que o meu coração era bom, que eu não tinha intenção de fazer o mal, que eu era uma pessoa genuinamente, que eu era uma pessoa boa, depois que eu li esse versículo, nunca mais eu disse isso. Nunca mais essa palavra saiu da minha boca. Eu não tive intenção. Eu nunca mais falei isso. Nunca. Que é isso aqui, ó.
o caminho do insensato, ou, em outras traduções, aos olhos do tolo, o seu caminho sempre será reto. Mas o que é sábio dá ouvidos aos conselhos. Ou vai ter outro provérbio também, vai dizer do sábio, mas também vai dizer que dá ouvidos ao Criador. Então, o que esse provérbio quer dizer? Que aos olhos do tolo, ou seja, aos olhos daquele que acham que o coração importa mais do que a ação ou a intenção, que nem o caso de Saul, porque ele tinha a melhor das intenções, mas ele desobedeceu o Criador. Ou seja, se você faz uma coisa que claramente a palavra é contra, mas você diz que não tem intenção de pecar, não serve para o Criador. Porque aos olhos do tolo, o seu caminho sempre será reto. Ou seja, aos olhos de quem é tolo, até mesmo de alguns crentes em alguns casos, a gente sempre vai acreditar que está fazendo certo. A gente sempre vai acreditar que as nossas escolhas estão indo para o caminho certo. Que nem, por exemplo, a gente gosta muito de ficar negociando mandamentos, né? Ah, mas esse mandamento não faz sentido para mim. Não interessa. Não interessa se é para fazer sentido para você ou não. É para você obedecer, não é para você questionar. Enfim. Então, nós temos que ter temor do coração. Temos que entender que obedecer é melhor do que ter intenção. Ah, Luca, mas e se a intenção... Eu vou dar 3 exemplos aqui, para vocês refletirem, tá? 3 exemplos que vai ser uma síntese de tudo isso aqui que eu tô falando. Primeiramente, eu preciso que vocês tenham a mente aberta e com muito temor e discernimento para entender o que eu vou dizer agora. Irmãos, vocês acham que os cananeus que faziam aquelas crueldades, quem conhece a história dos cananeus e o testemunho bíblico sabe o que eles faziam. Vocês acham que quando eles faziam aquelas atrocidades, na perspectiva deles, eles estavam certos? Eles estavam errados, perdão? Eles estavam errados? Ou eles faziam aquilo porque acreditavam que estavam certos? Gente, é uma questão de exercício lógico. É uma questão que o Criador, ele colocou no meu coração, no meu entendimento, e é como se ele tivesse falado, se coloque no lugar dos cananeus e tente olhar pela perspectiva deles para entender o quão tolo é acreditar na intenção do coração, acreditar nos desejos do coração. Porque na perspectiva deles, eles não estavam errados. Na perspectiva deles, aquilo era elevação moral. E se vocês pararem para pensar, sem a moralidade do Criador, sem o Criador nos guiando, por A mais B, não somos diferentes dos cananeus. Sem a transformação do Criador, sem a regeneração, não somos diferentes dos cananeus. Somos tão podres e tão distorcidos de moral quanto eles. A diferença é que hoje temos o alicerce da palavra. A palavra, do testemunho do Messias. Mas sem o Criador, não faz diferença nenhuma. Nós somos tão maus quanto eles. Nós somos tão maus quanto aqueles que praticavam aquelas perversidades. Então, entendeu por que a gente não deve questionar e só obedecer? Segundo exemplo. É um exemplo prático. Quem é... A gente acabou cortando aqui. Cortou por algum motivo aqui. Então, continuando. Quem aqui nunca viu aqueles casos em que um cônjuge... Vocês já devem ter visto isso em filmes, ou infelizmente vocês já devem ter presenciado isso. Que o cônjuge estava adulterando, e aí o cônjuge fiel acabou pegando o cônjuge que estava adulterando no flagra, e aí o cônjuge adulterado falou: ai, não é o que você está pensando. Eu tenho cara de palhaço? Como que não é o que eu tô pensando? Eu tô vendo você com outra pessoa e você vai dizer o quê? Vocês estão dando banho um no outro? Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão adulterando. Ai, mas veja bem, é que isso, é que aquilo. Não interessa. Você pecou. Você não errou, você pecou. Intenção e não interessa. Mas eu não tive intenção. Claro que você não teve intenção. Você já viu bandido? Você já viu algum bandido, quando é pego pela polícia, falar: ah, policial, eu não tive intenção de fazer o mal? Nós
Nunca vamos dizer que estamos fazendo mal, porque o nosso coração é inclinado para o mal. Você nunca vai ver um bandido falando: "Ah, eu tive a intenção de praticar o mal". Você nunca vai ver uma pessoa má falando que tem vontade, uma pessoa que é má falando que tinha intenção de fazer o mal. Porque mesmo essas pessoas assim, elas ainda tentam justificar as suas ações. Isso é da característica do ser humano, é da característica do tolo, de um coração, do coração que é inclinado apenas para o mal e sempre para o mal. Acorda, gente. E o terceiro exemplo, mas não menos importante, assim, tá aqui, ó. Tá lá em 1 Coríntios 14. Apesar de que o contexto tá falando de tá falando de ceia, tal. Aqui, ó, se alguém considera, aqui, ó. Por que vier aprendendo sejam consolados, é 1 Coríntios. Aqui, ó. Que direi, pois, irmãos? Bom, eu não tô conseguindo encontrar aquela passagem que diz assim. Mas aquela passagem de 1 Coríntios que diz assim: porque nós julgaríamos a nós mesmos, porque ninguém se julgaria a si mesmo, não julgaremos a nós mesmos. Então, gente, então nós não somos bons. O nosso coração é sempre inclinado para o mal. Ah, Luca, mas o Messias disse que o mal procede do coração. Então tua anta. Não é você que está entendendo o que eu estou falando, é quem ainda está insistindo nessa perspectiva tola. O Messias só está comprovando o que eu acabei de falar. Ou seja, toda ação que é refletida exteriormente procede do coração. Então não tem como, ou seja, o Messias, pelo contrário, o Messias ele não está dizendo que o coração é o que importa. Ele está dizendo que é justamente o coração que te condena. Ele está falando que, em outras palavras, que é o coração que te condena. Então, se uma ação exterior sua é um reflexo do interior. Mesmo que você tente mentir para si mesmo, tente mentir para si mesmo. Você só está acumulando juízo para si mesmo. Basicamente isso. Você só está acumulando juízo. E eu não anotei, mas me veio uma passagem agora na minha mente que diz isso aqui, ó. Que diz aqui, ó. Romanos capítulo 2, capítulo 8, as ideias. Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto, ó homem, quando julgas queres quem sejas, porque no que julgas o outro a ti mesmo condenas, pois pratica as mesmas coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo do Criador é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, pensas que te livrarás do juízo do Criador? Ah, Luco, o que isso aqui tem? O que isso tem a ver? O que isso aqui tem a ver? Ora, é muito simples. O homem se torna indesculpável naquilo que ele pratica. Quando você pratica algo, mesmo que na sua perspectiva você não está errado, ou seja, eu estou falando da sua perspectiva, você se torna indesculpável. Esse ensino aqui que Paulo está falando bate muito também com tem uma passagem de Levítico que é para mostrar o quanto que mesmo você na ignorância, você ainda é imputado pecado. Deixa eu até abrir. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Cadê? É Provérbios não. Levítico. É Levítico. Aqui, ó. Levítico. Cadê? É Levítico. Eu não lembro agora. É que tem tanto. Ah! Tá. E quando uma alma. Eu não. É que é muita. É que alguma. É que é muito. Ah, é Levítico 4. É porque tem muitas passagens que falam sobre esse assunto específico. Esse assunto. Acho que é. Creio eu, né? Levítico 4. Cadê? Levítico 4. Levítico 4. Aqui, pronto.
E disse mais Iahua a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. Lembra que eu falei de novo que a Bíblia não tem uma leitura engessada? Essa é uma outra característica do Criador. O Criador, ele imputa pecado mesmo na ignorância. Você só é perdoado do período da ignorância quando você se converte. Caso contrário, mesmo que você pecou mesmo que alguém peque por ignorância, ainda vai ser imputado pecado. Para vocês verem o que eu estou falando, que o Criador não leva em consideração a intenção, porque mesmo com a intenção, ele imputa pecado para quem não é convertido, claro. Então, gente, a mensagem no final que eu quero dizer: parem de dizer que o Criador só se importa com o coração. Isso não é bíblico, não é o entendimento israelita. Isso é uma mistura de filosofia humana com conceitos exegéticos modernos. Então, deem ouvido apenas à verdade da palavra, apenas o que a palavra diz. E entendam de uma vez por todas, um coração só vale quando ele é transformado. Quando ele é transformado, regenerado. Moralidade sem regeneração é moralidade vazia. E é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês gostem. Fiquem com o Criador, na graça do nosso Senhor Yahushua. Até mais tarde. E fiquem ligados que hoje sai o vídeo do Pescando e Prosando. Amém.